Qual é a sensação que você tem quando você se depara com uma pessoa arrogante. E ainda mais quando é um cliente, né? Ele manda em você, ele fala para você fazer as coisas, ele nunca está satisfeito, faz cara feia. E qual é a sensação que a gente tem quando a gente trata, né, com uma pessoa como essa? É muito desagradável. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece uma pessoa arrogante, aquela pessoa que acha que sabe tudo, né? E quem está errado são os outros. Então, olha só, é sobre essa pessoa que a gente vai falar. Então, nós vamos ver hoje, pessoal, um pouquinho do perfil dessa pessoa, da parte psicológica, o que é a arrogância, como é que a gente trata com uma pessoa como essa e como é que a gente lida com isso no nosso trabalho, já que não tem como evitar cliente arrogante. O tempo todo você vai ter que se deparar, de vez em quando, não sempre, claro, com um cliente arrogante, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz com que isso não contamine as nossas vendas, né? E o nosso dia a dia, tá legal? Então, bora lá, gente? Então, olha só, já deu aqui mais ou menos o horário, dá pra gente começar o nosso tema, tá? Então, vamos lá, pessoal. Hoje, o nosso tema, para quem está chegando agora, como lidar com clientes arrogantes. Então, para a gente começar aqui a nossa reflexão, vamos entender o que é a tal da arrogância. Quem conhece gente arrogante aí, vai me dizendo o que essa pessoa faz, como é que ela se comporta, né? Que tipo de comentário ela faz e como é que você se sente, para a gente poder puxar a conversa aqui, tá? Que o importante da live, o diferencial da live de outros vídeos que a gente faz é justamente essa possibilidade da interação, né? Da gente trocar essa ideia, crescer juntos, tá legal? Senão fica muito sem graça, ainda mais para mim aqui, que estou aqui falando para vocês e aí não sei se está bom ou se não está legal, tá bom? Então vamos lá. Gente, a arrogância, ela nasce do orgulho. A pessoa muito arrogante é aquela pessoa muito orgulhosa. Então, o orgulho, ele na verdade, a arrogância e o orgulho, eles escondem uma baixa autoestima, tá? Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa está se achando. Na verdade, no fundo, ela não se acha. Na verdade, ela precisa colocar o outro para baixo para ela se sentir um pouco melhor. E a arrogância nada mais é do que uma blindagem do ego para que as outras pessoas não cheguem muito perto, porque as pessoas arrogantes, elas são muito inseguras. Então, elas acham assim, que se elas forem simpáticas demais, as pessoas vão se aproximar delas e vão ver que elas não são tão competentes assim, que elas não são tão ricas assim, que elas não são tão perfeitas como a aparência delas dita. Né? Então existe um medo muito grande do arrogante em ser desmascarado na sua fantasia, né? Então, como ele não consegue enxergar valor nele, ele se coloca como sendo uma pessoa superior a você, como uma forma de te intimidar. Né? Porque assim você se mantém à distância, você diz amém para tudo aquilo que ele diz, né? E a arrogância, ela tem muito esse uso do poder, né? De dizer assim, olha, eu mando e você me obedece, eu sou superior a você, né? Então ele não precisa dizer isso em palavras, mas a postura dele, o tom de voz, a forma como ele olha para você, ele mostra um grau de superioridade. Tá bem? Então, isso é a arrogância, tá? Então, a pessoa arrogante, ela é um mecanismo de defesa, tá? A arrogância é um mecanismo de defesa. O tempo todo o arrogante se defende. Então, nós estamos entendendo aqui primeiro, antes da gente entrar na questão do cliente, nós estamos entendendo o que é ser arrogante. Por que as pessoas são arrogantes, tá? Então, elas são arrogantes porque elas são muito inseguras, é um mecanismo de defesa delas, a forma que elas têm de se proteger é atacando as outras pessoas, atacando a autoestima da outra pessoa, porque assim ela te fragiliza e você não consegue
ter forças, né, para discutir com ela, para negar algum pedido, né? Então, normalmente é assim que funciona. Pode ser com o chefe. Muitas vezes as pessoas que não estão preparadas para um cargo de liderança, elas, quando assumem um cargo de liderança, elas mudam. Às vezes eram muito simpáticas, tal, e acabam ficando depois muito mandonas, arrogantes, intratáveis, e a gente fala, nossa, subiu para a cabeça, né? Subiu para o ego. Às vezes a pessoa não consegue lidar muito bem com isso, tá bem? Então é isso, gente. A pessoa arrogante, ela está respaldada no seu ego, ela precisa te colocar ali para baixo. Outra coisa, por que a gente tem que aturar a gente assim, né? Então a gente pergunta assim, ai Deus, por que será que eu sou castigada e tenho que aturar gente arrogante na minha vida? Já é tão difícil vender, já é tão difícil bater metas, e aí eu tenho que atender ainda esses clientes arrogantes. A gente trata isso como um castigo, mas na verdade, gente, toda situação desagradável, ela tem um ensinamento. E eu vou dar uma dica para vocês de crescimento psicológico. Toda vez que você tiver uma situação desagradável, aquela que você fica remoendo, ali tem aprendizado. Se você fizer uma reflexão da situação que você passou, mas olhando como se você fosse uma outra pessoa, enxergando a situação de longe, você vai descobrir qual é a sabedoria que você tem que aprender, retirar daquela situação. Porque se você passa por uma situação desagradável e não aprende absolutamente nada com ela, amigo, você não se desenvolveu psicologicamente, você só está envelhecendo biologicamente, mas você não está sendo sábio, porque não está usando a sabedoria da experiência para se tornar uma pessoa melhor. Então, qual é o desafio de atender uma pessoa arrogante? O que a gente aprende com isso? Em primeiro lugar, a gente aprende a lidar com o nosso próprio orgulho. Então, a gente enxerga no outro aquilo que a gente tem em nós. Então, por exemplo, a gente fala assim, essa pessoa está se achando. Ela vem e me ataca com esse grau de superioridade, com esse olhar de desdém, com esse tom de voz, como se eu fosse um nada e ele fosse tudo. Quem está se ofendendo é o nosso ego, é o nosso orgulho, é ele que se ofende. Então, olha só que interessante. Ego só ataca ego, percebe? O ego do outro não ataca a nossa alma, aquilo que eu realmente sou. Então, ele ataca a minha máscara. Tá? Então, às vezes a gente se ofende, na verdade, porque o nosso ego, o nosso lado orgulhoso, o nosso lado arrogante que foi atingido por aquela situação. Não foi a nossa alma, percebe? Então, o grande ensinamento de aprender a ter paciência para lidar com pessoas arrogantes, na parte psicológica, é aprender a ter paciência, compreender o perfil, você se disponibiliza para ajustar o seu próprio comportamento, você muda para poder amenizar o comportamento do outro. E o que normalmente a gente faz? A gente quer que o outro mude em função de nós. Então, o que acontece quando nós não percebemos a lição que a gente tem que aprender lidando com uma pessoa arrogante? É sendo arrogante também. É isso que a gente faz. A gente reage com raiva também. Então, assim, a pessoa veio, falou com a gente com cara feia e ríspida. A gente automaticamente vai responder de uma forma de cara feia e ríspida. Nós vamos fechar a cara e como a gente tomou aquilo como uma agressão, a gente vai agredir também, né? O resultado de você agir de forma impulsiva é que você vai perder esse cliente. Tá? Você não vai conquistar esse cliente. Então, o que eu estou ensinando hoje, gente, é uma habilidade da inteligência emocional. É você ter essa capacidade, a habilidade de desfazer aquela couraça chata do arrogante e torná-lo uma pessoa, você enxergar a alma dela, enxergar a pessoa que está atrás da carcaça. Esse é o desafio. Se você aprender a lidar com isso, você vem
vende tudo para todo mundo, para qualquer pessoa. Você não se aperta em lugar nenhum, entendeu? Porque você já entendeu a natureza e a psicologia, você tem compaixão, porque você entende que essa pessoa está se escondendo atrás dessa carcaça da arrogância, tá? Então, em primeiro lugar, é isso, você está aprendendo a lidar com o seu próprio orgulho. O mundo não gira à sua volta. Significa que clientes arrogantes vão vir hoje, amanhã, depois de amanhã, várias vezes, até você aprender a lidar com eles. A hora que você aprender a lidar com gente arrogante, eles já não são mais um problema para você, porque você já desenvolveu essa habilidade da inteligência emocional. Você já sabe conduzir o processo. Então, percebe o desafio? Então, no nível profissional também, esse é o desafio. É uma habilidade que o vendedor, o atendente tem que ter para lidar com pessoas diferentes. Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, aquela pessoa é difícil. Por que aquela pessoa é difícil? Porque todos os recursos que eu tenho, que eu conheço e que são fáceis para mim, não funcionam com aquela pessoa. Eu explico para ela, ela não entende. Ela não entende o jeito que eu falo. Percebe? Eu sou obrigada a pensar em outro jeito para conduzir aquela conversa, para eu poder falar de um jeito que essa pessoa entenda. Então, o que a gente faz? A gente, com raiva de sair da zona de conforto, a gente chama a pessoa de burra. É o outro que é burro, não sou eu que não sei me comunicar, é o outro que é burro. Então, essa postura de taxar o outro de burro, de arrogante, de ignorante e tal, ela não ajuda a gente a crescer como um profissional, tá? Então, a gente tem que aprender a lidar com o nosso orgulho e desenvolver uma virtude de caráter que é paciência. A pessoa que tem mais paciência no comércio é a pessoa que vai fidelizar mais clientes, que vai atrair mais clientes, porque você está suportando a parte chata dessa pessoa. Isso, eu vou dar um exemplo de relacionamento. O que é um relacionamento forte? É aquele relacionamento que você passa por situações difíceis e depois que você passa daquilo, você olha para trás e fala, nossa, a nossa relação se fortaleceu, porque nós passamos por situações difíceis e o nosso relacionamento ele sobreviveu àquelas situações difíceis. Ou seja, um relacionamento frágil é aquele relacionamento que qualquer coisinha você desiste dele. Quer dizer, você desistiu da pessoa, você não suportou. Você não deu suporte e não suportou a chateação do outro. Com o cliente, gente, é a mesma coisa. Ele também é um ser humano. Ele sabe que às vezes ele é chato. E ele sabe que você está suportando a chateação dele. Entende? Então, essa pessoa que percebe que você é capaz de suportar a pior parte dele, você fideliza essa pessoa. Porque, no fundo, ele também é grato, porque não é todo mundo que aguenta, né? E você consegue enxergar a parte boa lá no finalzinho do túnel. Você consegue enxergar a alma dele atrás da carcaça de chato que ele tem, tá? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Eu vou contar uma historinha aqui bem interessante que serve muito bem para isso. Olha só. Tinha um rapaz, ele estava muito, muito estressado. Ele chegou para o mestre e falou assim, mestre, como é que eu faço para não ficar tão estressado? Eu estou a ponto de dar um surto, porque lá no meu trabalho as pessoas me irritam. Eu odeio eu odeio barulho e lá o povo nem fala, o povo grita. Eu odeio fofoca e lá está sempre cheio de fofoca. Outra coisa que eu não suporto, mestre, é gente burra. E lá está cheio de gente burra. Isso me irrita profundamente. Como é que eu faço então, mestre, para poder ficar zen como o senhor? Aí o mestre fala, aprenda a viver como as flores. Aí o rapaz fala, mas como é que é aprender a viver como as flores? Aí o mestre mostra. Tá vendo esse jardim de lírios? O lírio, ele nasce do esterco. Retira do esterco tudo aquilo que ele precisa para crescer e ficar forte. Mas ele não permite que o azedume do esterco contamine as suas pétalas e o seu perfume. O lírio é uma flor muito bonita, perfumada. Portanto, diz o mestre, é muito sábio que você sofra com escolhas mal feitas que você fez na vida, mas não é sábio que você sofra com coisas que não são suas. Portanto, se a burrice é do outro, se a fofoca é do outro, deixa com o outro. Pega para você apenas aquilo que é importante para o seu próprio desenvolvimento. Isso é aprender a viver como as flores. Gente,
essa historinha, ela cabe muito bem aqui no nosso contexto. Então, assim, às vezes, no atendimento, você vai atender pessoas bacanas, que estão de bem com a vida, e de vez em quando você vai atender pessoas que não estão nada bem, né? Então, nós não temos como escolher pessoas que a gente vai atender no dia a dia, tá? Ou nem atender, lidar mesmo com pessoas, né? Tem gente que traz o mau humor de dentro de casa, a gente não sabe como é que ela vive. Agora, a parte mais importante é a gente não se permitir contaminar com aquilo que a pessoa joga para nós. Então, muitas vezes, a falta de inteligência emocional é a gente se permitir, se misturar com algo que não é nosso, com a raiva que não é nossa. Então, às vezes, você estava assim super bem no dia, a pessoa vem e te fala atravessado, te maltrata, né? Assim, não te xinga nem nada, mas assim, te trata com desdém. Pronto, aí você pega aquilo e leva pro resto do seu dia, acaba com o teu dia, você fica remoendo aquela coisa ruim, entendeu? Pegou a raiva para você. Então, a raiva é de quem pega a raiva, não de quem joga a raiva. Alguém sempre vai jogar a raiva para você. Só pega quem quer, percebe? Então, quem sente a raiva é quem pegou a raiva, vai estragar o seu estômago, vai estragar o seu dia, vai jogar cortisol no seu sangue e não no outro. Então é aquele copo de veneno que você toma esperando que o outro morra, né? É exatamente a mesma coisa. Então quem trabalha no comércio tem que ter essa habilidade de ter discernimento entre o que é seu e o que é do outro, tá? Então, é importante que você saiba, né? E você até pensa assim, às vezes a pessoa realmente é muito amarga. Tá? Eu já conheci pessoas muito amargas. Só que eu penso assim, cara, imagina, eu tenho que aguentar essa pessoa por 10 minutos, que é um tempo, sei lá, de um atendimento que ela me pergunta alguma coisa, mas ela tem que se aturar 24 horas, cara. Ela tem que se aturar o dia inteiro e ela é chata. E a gente sabe quando a gente está amargo, né? Nem a gente aguenta de vez em quando a gente está amargo, não é? Né? Então a gente fala, ai gente, nem eu estou me aguentando hoje. Né? Então imagina essa pessoa amarga se aguentando todos os dias. Tá? Então seja caridoso. Então esse é o pensamento, é a atitude positiva que a gente pode ter diante de uma pessoa arrogante. Em primeiro lugar, ter compaixão, saber que isso é um mecanismo de defesa, saber que, na verdade, aquilo é uma carcaça, que ela está se escondendo atrás dessa carcaça da arrogância, é uma forma de defesa, e quem tem muito medo ataca, tá? Então, antes de ser atacada, ela ataca primeiro, tá? Então, ela precisa mostrar que ela é melhor, tá? Então, como a gente faz, então, para lidar com uma pessoa como essa? Então, vamos supor que você está lá no seu serviço, chegou uma pessoa arrogante, tá? Para você atender. Primeira coisa, você vai dar aquele baque em primeiro lugar e você vai pôr a sua cabeça para pensar. Lembra que você está lá para servi-lo e que ele é um desafio para você. Você não vai mais focar nele, você não vai precisar fazer relacionamento com ele se isso for muito difícil para você. Você vai focar no resultado. O que esse cliente quer? Qual é a necessidade dele? Então, o teu foco vai ser a solução do problema o mais rápido possível. Então, o que esse cliente está querendo? Se você trabalha com roupa, que tipo de roupa, calça e tal, o mais rápido possível para você resolver aquela questão. Se o cliente está insatisfeito, você também vai tentar resolver da melhor forma possível, de forma que você não... Se para você é muito difícil ainda, né, no começo, você não se relacionar muito com ele para você não se contaminar. Porque, veja... É muito fácil a gente dizer não se contamine com a raiva do outro, mas a gente precisa de exercício para isso. A gente precisa passar por algumas situações até a gente se fortalecer nisso. Isso é um exercício de inteligência emocional. Então, da mesma forma que a gente vai para a academia e treina músculo, a gente também vai ter que treinar a nossa paciência, desenvolver a paciência e discernimento, tá? Então, você vai sempre lembrar do teu foco principal na solução do problema. Não toma aquilo como pessoal, tá? Foca lá sempre nessa questão da resolução. Tenta também lembrar que a pessoa que eu marquei aqui uma coisinha que olha só, a pessoa que se ofende,
né? Quem está se ofendendo aqui é o seu próprio ego, tá? Então, lembra disso quando você ficar chateado. Quem está com raiva é o teu ego, tá? Lembra também o seguinte, vou dar aqui uma dica para você. Eu anotei aqui para não esquecer a minha dica. Olha só. Pode acontecer de quando você estiver atendendo esse cliente te tirar muito do sério, porque às vezes controlar a raiva é uma habilidade da inteligência emocional, tá? Então, tem pessoas que têm uma baixa tolerância, assim, a raiva, ela rapidamente explode. Se por acaso você perceber que você está saindo do controle, que aquilo ali está realmente te fazendo mal, o que eu te aconselho é parar o atendimento, falar assim, olha, se você me dá um minutinho, por favor, chama a outra pessoa, pede para outra pessoa assumir, pede desculpas e diz que você surgiu uma ocorrência de última hora e que você vai ter que resolver aquela urgência e deixa a outra pessoa socorrendo você ali, e a pessoa assume o teu atendimento. É muito melhor você fazer isso do que você continuar nesse relacionamento com esse cliente que você não está suportando, tá? Ou você fala com o gerente, quem tiver ali, né, que você não está tolerando aquilo, ok? Claro que você não vai ficar fazendo isso o tempo todo, você vai ter que desenvolver essa habilidade, mas quando a coisa chega no limite, você tem que saber quando parar, beleza? Se por acaso esse cliente faltar com respeito com você, porque isso também acontece, né? Às vezes o cliente xinga, o cliente ofende, você não é obrigado a aturar esse tipo de coisa. Você pode falar, olha, senhor, é o seguinte, eu estou aqui para servi-lo, mas falta de respeito eu não tolero. Tá? Então, se a pessoa te xingar, que é muito raro, viu? É muito raro. Eu realmente ouço muito pouco falar sobre isso. A não ser quando o cliente já vem nervoso, que algum problema aconteceu, ele já tentou resolver de algumas formas, não conseguiu, e aí ele acaba extrapolando. Mas para um atendimento normal é muito difícil. Tá? É muito difícil mesmo. Então, você chegar nesse ponto de ter que colocar o cliente no lugar dele, tá? E se chegar lá no final da situação e mesmo assim você não conseguir atendê-lo e não tiver ninguém para você passar esse atendimento, você simplesmente fala, olha, eu sinto muito, eu acho que eu não vou poder te atender, né? E você encerra o atendimento, né? Mas toma aquilo como uma lição sempre. Tá? Porque sem essa reflexão depois e sem querer melhorar depois, é muito difícil a gente conseguir manter esse cliente e desenvolver essa nossa habilidade, tá legal? Então, como é que a gente vai fazer? Uma outra dica de como a gente pode fazer para lidar com ele é mostrar para essa pessoa que a gente não está lá para competir com ela, a gente está lá para poder servi-lo. Então, não sai do seu papel, tá? Continua sorrindo, continua o seu trabalho normal, tá? Você diz, mostra que você está querendo ajudá-lo. Você não está lá para tratar ele mal, nem nada, tá? Porque muitas vezes o arrogante ele acha que as pessoas estão lá para desmascará-lo, é uma neurose dele, tá? Então você ameniza um pouquinho essa situação com ele e aí você vai conseguir atendê-lo de uma forma um pouquinho melhor. Você vai vendo que você vai ganhando a simpatia dele e aí a pessoa já vai mudando com você e você vai conquistando esse cliente e pronto. De um atendimento que estava sendo muito difícil para você, aí você acabou com a conversa, com a sua simpatia, com o seu sorriso, mudando os ares para ele, tá? Sorrir, gente, é muito importante, principalmente com pessoas arrogantes, tá? Porque no espelho, a gente tem uma tendência a espelhar. Tem alguns comportamentos que são espelhos. Por exemplo, bocejo. Uma pessoa começa a bocejar, o outro boceja. Uma pessoa começa a tossir, outro começa a tossir também. Sorriso também é um comportamento espelho e você pode usar essa técnica no atendimento. Sorria sempre, porque a tendência a pessoa olhar para você e ela imitar você.
tá? Então, isso é instintivo em nós, tá? E a gente acaba fazendo isso mesmo que sem perceber, tá? Então, uma forma de você reverter essa situação é se manter no seu papel, tá legal? Então, olha só, vamos fazendo aqui um resuminho do que a gente foi falando até agora. Nós vimos, então, que a arrogância, ela nasce do orgulho, do ego, é um mecanismo de defesa para a gente poder lidar, né, com os medos que a gente tem, então a gente se põe arrogante, para que ninguém venha ameaçar a nossa autoridade, ameaçar o nosso papel, ameaçar a minha fantasia aqui, né? A gente viu também que o desafio é a gente desenvolver a nossa paciência, a nossa humildade, rebaixar um pouquinho o nosso orgulho, porque sem um rebaixamento do nosso orgulho, a gente não vai conseguir se relacionar com esse cliente, a gente vai manter sempre sorriso, uma postura agradável com esse cliente, para não se deixar contaminar com a raiva dele, com a grosseria dele, tá? Lembrando sempre que isso é uma habilidade da inteligência emocional e toda vez que Deus te coloca uma pessoa desse jeito na sua vida, não é castigo, mas sim uma oportunidade de você desenvolver uma habilidade fundamental e um diferencial em qualquer área, em qualquer comércio. Quem consegue lidar com um cliente arrogante consegue vender tudo para todo mundo, certo? E eu quero convidar vocês também, gente, a conhecerem aqui o meu curso, o Encantamento do Cliente. Olha só, essas técnicas e outras mais estão aqui na minha apostila. Esse curso, ele não é só vídeo, ele tem a apostila também. Por quê? Porque a gente precisa fazer exercícios. Sem exercícios, a gente não consegue mudar comportamento, gente. Então, o método aqui, ele é muitíssimo importante, tá? Porque se só vídeo resolvesse o problema de mudar comportamento, todo mundo já estava magro, porque todo mundo tem dica de como emagrecer, né? A gente estaria todo mundo calminho, porque não teria estresse, porque a gente tem trocentos vídeos ensinando como é que a gente controla estresse, né? E se a gente não exercitar isso na prática, se a gente não transformar o nosso comportamento em algo mensurável, eu preciso saber medir o meu comportamento, como é que ele está agora, onde é que eu quero chegar, transformar isso de uma forma mais objetiva e trabalhar de uma forma bem focada nisso, a gente não consegue mudar comportamento. É por isso que eu desenvolvi esse método, gente, que a gente vai trabalhar toda essa questão aí da inteligência emocional, de como lidar com esses chefes, com o chefe chato, com o cliente chato, né? De uma forma muito prática. Tá? A gente precisa exercitar, porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando comportamento. Então, o aprendizado não pode ficar só aqui. Não é só lendo ou só vendo vídeo. Eu preciso trazer ele para a minha ação. Tá? Então é isso. Gente, então eu quero agradecer a presença de vocês hoje. Hoje nós falamos sobre como lidar com os clientes arrogantes. Vocês podem mandar suas perguntas aí nos comentários, depois a gente pode fazer outros vídeos, outras lives aí. Eu queria mais que vocês interagissem, tá? E a gente volta então na outra semana com mais uma live bacana aí, e vocês podem mandar sugestões aí de temas, tá legal? Um grande beijo para vocês e até a outra semana.